No ar, Radar de Notícia. 7 horas e 34 minutos, 7h34, Radar de Notícias ao vivo. Já conosco aqui no estúdio o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, o prefeito Guti. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro. Um prazer aqui estar com vocês no Radar de Notícias, amanhecendo aí, podendo levar um pouquinho da informação da cidade, dos avanços e dos nossos desafios para todo o guarulhense. Estou à inteira disposição para a gente debater um pouquinho do que a gente tem para falar da cidade. Nós temos vários temas polêmicos, nós temos a Sabesp, né? Nós temos a questão do HMU, virou notícia ontem mais uma vez na Rede Globo. Mas eu vou começar, prefeito, pela GCM. Eu vi nos jornais ontem que nós tivemos manifestação na sexta-feira, ontem à noite nós tivemos outra manifestação, e hoje os jornais dizem que o senhor teria encontrado uma solução, é isso? Nós estamos trabalhando muito entre secretarias, na Secretaria de Gestão, Secretaria, obviamente, de Segurança e também Secretaria de Justiça, para achar a forma correta de fazer a ascensão. Nós nos comprometemos com a guarda, né, com os guardas, de fazer essa ascensão, que eles tanto brigam por isso, fazer essa ascensão automática de classe, e nós iremos fazer. Agora só estamos achando um método mais satisfatório, que não gere problemas também lá na frente na questão jurídica. O seu então secretário de Gestão Camei havia prometido para junho, e agora ficou prometido para dezembro. Não, desde sempre, até a Secretaria de Governo falou que seria até o final do ano. Isso é garantido, nós falávamos sempre até o final do ano. Agora, se houve alguma conversa não oficial da Secretaria de Gestão na época, eu não posso afirmar, mas o que foi falado pela Secretaria de Governo, com a participação da Secretaria de Segurança e também do comandante da tropa, que até o final do ano nós resolveríamos essa questão da ascensão, que foi algo que a gente garantiu a eles e a gente vai ter que cumprir. Então nós estamos só finalizando para achar a questão financeira correta, porque gera um impacto aí entre 7 e 8 milhões de reais ano, então não é um impacto pequeno. E também temos que achar a forma correta jurídica, porque se fizermos algo que possa ser questionado lá na frente, pode dar trabalho. O que o senhor tem a dizer a esses manifestantes, a esses GCMs que estão se manifestando? O que a gente pode garantir a eles é que essa ascensão vai ocorrer até dezembro, como foi falado, né? Agora, eu não posso proibir deles fazerem as manifestações, é legítimo, é democrático, mas garanto que até dezembro essa ascensão vai ocorrer. Ok. Fala, Virgílio. O prefeito, sobre a Secretaria de Esportes, né? O que temos de novidade na Secretaria de Esportes? Ela voltará a ser única, né, independente. Tem já um nome cotado? Alguém se pode adiantar para secretário de esportes? Então, nós ainda não sancionamos, né? Os autógrafos, se eu não me engano, chegaram ontem da Câmara Municipal, e agora a gente vai caminhar para a sanção. Mas ainda preciso discutir, vou chamar o Tom, que é o secretário adjunto, para que a gente discuta, para achar, não significa um nome, mas para a gente achar o modelo correto, porque agora vai ter um orçamento próprio, que é um pleito dos esportistas da cidade, assim como a cultura também. Então, houveram dois movimentos fortes, dos esportistas e das pessoas que fazem cultura no município. Pô, não é bacana ficar atrelado o orçamento na pasta da educação, e nós realmente ouvimos e falamos, não, vocês têm razão, então vamos desatrelar. Então, agora nós estamos ouvindo tanto os movimentos de cultura quanto de esporte, para saber de que forma que a gente pode avançar. Lembrando que nós temos limites orçamentários, né? Então, mais importante do que nome é saber o que a gente vai conseguir executar nesse final de ano, 2019 e 2020, para que a gente tenha uma educação, um esporte e uma cultura mais adequada. Foi o senhor que unificou no ano passado. O senhor se arrependeu dessa unificação? Então, na verdade, no momento era adequado fazer a unificação para que a gente tivesse um pouco mais de controle. Mas agora, o mais adequado é ter essa ramificação mesmo. Então, a gente precisa ramificar para que os orçamentos sejam diversos, para que a cultura consiga manipular o seu orçamento da maneira que achar adequada, dentro, obviamente, do espectro do nosso plano de governo, e o esporte também. Nós temos aqui um desafio até 2020, que eu lancei a Secretaria de Esporte, que é conseguir gramar 10 campos de várzea, então colocar grama sintética em 10 campos até 2020. Isso vai facilitar todo o futebol de várzea, todos os torneios, enfim, todos os campeonatos que são disputados. Isso é um pleito de todo mundo que joga bola, esse é um grande pleito, então esse é o nosso desafio.
E aí você pode pensar, pô, mas 10 campos é pouco. Hoje varia entre 800 a 1 milhão, dependendo da drenagem. Você fazer grama sintética em campos num tamanho razoável aí. Enfim, então não é um projeto pequeno, é um projeto audacioso. A gente está falando de 10 milhões para o esporte, do jeito que a gente se encontra financeiramente, é muita coisa. Aproveitar que o tema é esporte, Pedro, sobre o futebol profissional da cidade, qual o apoio que a prefeitura tem dado? Leia-se, né? Futebol profissional, AD Guarulhos e Flamengo. Bom, nós, tudo que a gente fez foi estreitar com empresas, com patrocinadores. E nós fomentamos, obviamente, a parceria do estádio, que é municipal, mas dinheiro público não existe. A gente não tem condição. Gostaria muito de estar numa situação financeira bacana na cidade para poder investir, mas hoje não é possível. Ou a gente faz esporte de base, ou a gente faz iniciação esportiva, ou a gente coloca recurso em esporte profissional. Então, até o momento a gente não faz, assim como fizemos com o vôlei também. O vôlei é totalmente parceria privada, investimento privado, todo patrocínio é privado. E tanto no futebol profissional, tanto no AD quanto no Flamengo, nós fizemos até a SD7, o Rodrigo Barros junto comigo, capitaneamos um almoço para que a gente conseguisse buscar patrocinadores, enfim, e aqueles pequenos patrocínios. Acredito que no momento que o time ainda não tem uma grande visibilidade, é juntar 10, 20, 30 empresários, contribuindo com um pouquinho, mas todo mês, para que haja regularidade, né? É difícil a gente conseguir um apoio grande de uma única empresa, né? Hoje, a questão econômica do Brasil está complicada, então a gente tá fazendo essas rodadas. O Flamengo, a gente tentou por algumas vezes, algumas empresas também para auxiliar, e estão à beira de poder se classificar, então a gente está correndo mais do que nunca. Prefeito, vamos à novela do SAI. O SAI vazou um áudio do superintendente Ibrahim Cadi, fazendo uma série de suspeições, né, sobre as verbas do SAI que teriam sumido. A Câmara aprovou uma CPI, uma comissão de inquérito, e o senhor anunciou agora que a Sabesp vai assumir o SAI. Exato. O que está acontecendo em relação ao SAI? Bom, vamos lá, vou tentar recapitular tudo. É extenso porque é complexo, né? Então, por favor, me interrompam a hora que vocês acharem que merece mais informação, algo que eu colocar aqui. Mas, enfim, esse problema de distribuição de água na cidade é crônico. Desde que eu me conheço por gente, a gente vive rodízio na cidade. E a gente precisa resolver. E para resolver, a gente precisa de investimento. E uma empresa que não tem poder de investimento não vai conseguir resolver. Então, nós herdamos o SAI com uma dívida de 3 bilhões de reais. Essa foi a dívida que a gente herdou. E eu fiquei praticamente um ano inteiro negociando com a Sabesp como é que nós saldaríamos essa dívida, como é que a gente conseguiria garantir que essa dívida seria paga. Então, em todo esse ano, a gente veio discutindo com a Sabesp para que isso fosse feito. Mas o Conselho, até o momento, não aprovou, porque a gente conseguiu, no momento, e anunciamos, porque foi a proposta que fizemos e foi bem aceita, mas o Conselho não ratificou. Conselho da Sabesp? Conselho da Sabesp. 1 bilhão de reais em descontos. E não é porque a Sabesp é boazinha, enfim, quis dar 1 bilhão em descontos. Não, porque era para facilitar todas as negociações, porque era juros, era uma série de atribuições acessórias, contribuições acessórias, que, enfim, não é a dívida principal, era a dívida acessória. Enfim, aí só tá tocando aqui, tranquilo. Deixa eu só afinar, para não atrapalhar. Enfim. Então eram dívidas acessórias. O que nós começamos a negociar e não deu certo foi isso. Então diminuir a dívida em 1 bilhão de reais, ou seja, de 3 passaria a 2, e a gente começaria a pagar, que seria exequível se nós não tivéssemos uma emenda constitucional, a emenda constitucional 94, se eu não me engano, que diz o quê? Que todas as cidades têm que pagar seus precatórios até 2020. E no caso de Guarulhos e algumas poucas cidades que são grandes devedores, a gente conseguiu fazer uma negociação até 2024. Mas mesmo assim, ficou inexequível. O que era 1,5 milhão de reais que nós pagávamos, mais ou menos, por mês de precatório, passou a ser 18,5 milhões de reais. Caramba. Inexequível. E aí você soma isso, a nossa conta de água que varia entre 15 e 16 milhões todo mês. Você soma isso, a nossa folha mais
pequenos investimentos, que são investimentos de reparo, que são obrigatórios a ser feitos, mais 15, 16 milhões de reais. Só aí a gente já chega praticamente a 48 milhões, 49, dependendo do mês, e o nosso faturamento mensal de 40 milhões. Ou seja, todo mês um déficit de 8 milhões. Se a gente for pagar tudo, é impossível, é inexequível. Então nós chegamos no momento que nós tínhamos que pensar como avançar na cidade, como a gente garantir água para todo mundo, como a gente consegue garantir mais saneamento básico, tratamento de esgoto, sem poder fazer investimento. E aí, um agravante muito maior nessa equação toda. Nós temos 6 ações, e das quais 5 já estão em execução, já transitou em julgado, ou seja, já perdeu o grau recursal. A outra ainda não está em execução, mas a única que não está em execução representa 2% dessa dívida, desse explicatório, da dívida total. O que é isso? 60 milhões aproximadamente. O resto a gente perdeu tudo, já está em vias de execução. Ou seja, o mínimo que se acontece, caso o governo do estado da Sabesp resolva executar, o mínimo é sequestrar todos os nossos recebíveis. Ou seja, fica ingovernável. Tudo que... Atinge a prefeitura também? Ou só o SAAI? Não, só atinge o SAAI. Mas, obviamente, que a gente vai acabar sendo solidário, porque a gente vai ter que começar a pagar alguma outra coisa. Então, fica ingovernável. E a gente não consegue fazer o que a gente tem que fazer de melhor, que é levar água para as pessoas toda hora, todo dia, que é um sonho de todo guarulhense. Pedro, eu venho andando na cidade sempre, mas depois que a gente fez esse anúncio com o governador, sábado e domingo em especial, eu rodei várias regiões, como Pimentas, Ponte Alta, enfim. E é quase que universal. Pô, parabéns, prefeito, agora vai. Será que vai mesmo? Então, todo mundo elogiando praticamente. Acreditando. Até você fez uma enquete, não, elogiando esse serviço novo. Sim. Né? Pô, que legal, será que vai ter mesmo? Prefeito, em 100 dias a gente vai ter água no Pimenta, 100%, sem rodízio. Eu falei, vai em 100 dias, depois que a gente sacramentar, depois que a Câmara votar, em 100 dias a gente vai ter água no Pimentas e no centro. 180 em quase 80% da cidade. Então, depois que assinar, depois que a Câmara chancelar, 180 dias, em 80% do território guarulhense, vai ter água todo dia. O senhor deu prazos, 2019... Até dezembro de 2019, 100% da cidade. De água. 100%, não vai ter mais rodízio. Porque nós temos a região do Bom Sucesso para cima, atingindo Ponte Alta até o Fortaleza ali, que você conhece bem, é um pouco mais complexo. Precisamos de muito mais obras para conseguir chegar naquela região. Então, nós precisaríamos aí de 360 dias para atingir 100% do território. E nós também estamos trabalhando para que a gente consiga aumentar muito o tratamento de esgoto. Até quanto? Eu herdei Guarulhos com 2% de tratamento de esgoto. Nada, é número medieval. Né? Cidades medievais com processos biológicos conseguiam tratar melhor o seu esgoto. Não é nada, é traço. E a segunda cidade do estado. Hoje a gente avançou, mas não do modo que Guarulhos merece e do modo que eu queria. Hoje a gente está entre 8% e 10% no nosso tratamento. Que também não é razoável para o tamanho da nossa cidade. Mas sem investimento a gente não consegue avançar mais que isso. O que nós esperamos até o final de 2020, entre 40% e 50%. De saneamento. De saneamento básico, de tratamento de esgoto. E é plenamente factível. Né? E aí isso gera uma outra situação bastante bacana, que é totalmente sustentável. A Sabesp ela tem condição, só na ET dela, só na ET que já existe, que é aqui do lado, vizinha a Guarulhos, que é a ET Parque Novo Mundo, que foi construída pelo então governador Mário Covas para suportar o nosso esgoto, o nosso esgotamento sanitário. Eles têm condição de tratar 40%, só lá, de todo o nosso esgoto. E isso significa o quê? Todo esgoto que entra, sai 65 mil piscinas olímpicas de água de reuso. Então, por um tratamento de membrana e tal, eles conseguem todo dia fazer com que saia 65 mil piscinas olímpicas de água de reuso. E na prática, você me pergunta, mas o que significa isso? Bom, água de reuso, obviamente, que não é água potável, mas para limpar feira, para corpo de bombeiro utilizar, e principalmente as indústrias, é muito melhor. E aí não está usando uma água nobre para fazer uso na indústria, por exemplo, têxtil, que usa muito. Enfim, e hoje o metro cúbico aproximado da água, R$18. Da água de reuso, cai para R$ 2,70.
Então, as empresas começam a ser muito mais competitivas. E é importante que a gente tem que cada vez mais propiciar isso, que a gente consiga cada vez mais ser sustentável. Então, é um ganho extraordinário para a cidade. Depois de um tempo, a cidade fazendo seu tratamento de esgoto da maneira adequada, a gente consegue injetar 7 vezes mais oxigênio no rio Tietê, permitindo que possa voltar até a ter vida de peixe no Tietê, que é um sonho nosso. Então, Guarulhos hoje é um ponto equacional muito forte para que o Tietê comece a voltar a ter vida também. Então, a gente extravasa a questão de Guarulhos, mas é óbvio que a gente está muito preocupado com a questão de ter água todo dia e toda hora e melhorar o saneamento básico, o esgotamento sanitário tem que ser tratado na cidade. Só para finalizar, e a gente sabe que saneamento básico reflete diretamente na saúde, né? Quando você tem o tratamento adequado, as pessoas ficam muito menos doentes e procuram muito menos o Sistema Único de Saúde, as UBS, os postinhos. Então, a gente precisa avançar. Nós estamos no século XXI e a distribuição de água e o nosso esgoto, aqui o tratamento de esgoto, não está no século XXI, infelizmente. Prefeito, eu estou à vontade porque eu sempre fui a favor. Em 96, o senhor tinha 12 anos, né? Em 96, o saudoso prefeito Tomeu tentou fazer isso. Acho que ele só tentou com a empresa errada. Ele tentou com uma empresa francesa, a General Desaux, ele deveria ter tentado com a Sabesp, né? Mas eu me lembro muito bem também que o Partido dos Trabalhadores, na época, mobilizou os funcionários do SAAI, né? E houve uma grande discussão, a sessão da Câmara Municipal foi muito tensa, muito tensa. Nós tivemos casos de sabotagem, no abastecimento. Enfim, o senhor já conversou com a Câmara, o senhor está preparado? Como é que fica a situação dos funcionários? Ótima pergunta. Nós já estivemos, né, tanto o SAAI quanto eu, por 2 oportunidades, desde o anúncio de sexta-feira com a Câmara, explicando todos os passos, mostrando aos vereadores, e a grande maioria, né, da base está muito feliz com essa decisão, sabe que vai impactar diretamente os bairros ao qual eles representam, que os moradores também estão conversando com eles e dizendo: pô, bacana, vereador, a gente precisa desse apoio, é importante, para a gente ter água todo dia, toda hora aqui, vai ser fantástico, é um ganho extraordinário, enfim. Então, muito vereador sentiu esse final de semana, porque eu estive ontem com eles, me reunindo com eles, esse final de semana sentiram muito isso, que vai ser um avanço extraordinário para a cidade. Agora, é óbvio que a gente tem que se preocupar com os trabalhadores. E a gente vai garantir a todos que eles consigam estar, não vão perder o seu emprego. Agora, a gente pega de 2002 para cá, uma dívida que era de 200 milhões virou 3 bilhões, um aumento de 1.500%. Então, o mesmo partido que hoje questiona, que hoje briga, que hoje inventa teorias da conspiração para que isso não dê certo, foi o partido que arrebentou o SAAI. Foi o partido que gerou uma dívida impagável. Então hoje é impagável, é ingerível, se é que existe essa palavra, o nosso SAAI. Mas o que eu quero dizer aos funcionários públicos do SAAI, nós teremos algumas formas de garantir que eles continuem com seus empregos. E é isso que hoje é a única equação que tem que ser muito bem trabalhada, porque o resto é um ativo muito importante para a cidade. Mas hoje nós temos lá, vou arredondar, 1.050 funcionários, né? Sendo que dos quais uns 70% aproximadamente é seletista e 30% estatutário. E o que nós estamos prospectando junto à Sabesp? Que uma parte desses funcionários fiquem na Sabesp, e é plenamente possível isso. A outra parte venha para a prefeitura e uma outra parte, né, vai aderir o PDV. Lógico, é um plano de demissão voluntário, então a gente não pode garantir. Mas hoje, entre 250 a 300 funcionários hoje no SAAI, eles têm já o tempo aquisitivo para se aposentar. Então, isso seria, se eles quiserem fazer esse plano de demissão voluntária, com certeza eles vão se dar bem, porque são planos gordos. Eu vi algumas simulações lá, tem gente que pode levar 200 mil reais, né, porque além de todos os benefícios e todas as garantias legais sobre o trabalho, também vai ter um bônus para que a pessoa faça esse PDV. Então, são essas 3 vertentes que nós estamos trabalhando. Ontem, falando com a presidente da Sabesp, também a Carla, ela me aventou a possibilidade, nós iremos colocar
no contrato e também no projeto de lei, a possibilidade da Arcesp, né, que é a agência reguladora, né, para isso, que ela consiga também suportar alguns funcionários nossos, para que a gente consiga garantir. Todo mundo que quiser ficar, vai ficar. Quem não quiser ficar, vai sair com um PDV gordo e vai curtir sua aposentadoria. E nós temos mais aproximadamente 150 funcionários que estão, 150 a 200 funcionários que estão 5 anos para menos da sua aposentadoria, que também podem aderir o PDV. Então, será um PDV razoável, um PDV bom, gordo, para que as pessoas se sintam atraídas para aderir esse PDV. Prefeito, me perguntaram, o maior bem do SAI talvez seja a sua carteira de clientes, né? Mas e os bens físicos, os imóveis? Bom, os bens físicos, eles não serão usados pela Sabesp, os bens físicos administrativos, ou seja, vão ficar é nosso, é da Prefeitura de Guarulhos. As propriedades continuam da Prefeitura. As propriedades são da Prefeitura. Né? Então, lógico, o reservatório, que é o meio pelo qual o serviço tem que ser prestado, a Sabesp vai utilizar, mas não será deles. Né? E agora, os prédios onde tem administrativo, isso eles não irão utilizar, e o que eles vierem a utilizar nesse tocante, pagarão aluguel. É isso que nós estamos, mas segundo eles, provavelmente eles não precisarão. Enfim, então, o que nós estamos desenvolvendo com eles é isso. E também teremos 3% de todo o faturamento, né, líquido da Sabesp, todo ano, vai voltar para a cidade. Sem contar os impostos, né, o ISS, enfim. Então, tudo, 3% vai voltar para a cidade para que a gente consiga investir em recuperação de córregos e rios, enfim, tudo que tem a ver com a questão ambiental. A Prefeitura gasta muita água, usa muita água nas escolas, hospitais, UBS. Como é que fica essa relação? Hoje nós temos um encontro de contas, né? Nós estamos adequando o encontro de contas entre Prefeitura e SAAI, onde o SAAI hoje ele é devedor da Prefeitura. Então, eu não vou te precisar o volume financeiro, mas nós ficaremos um bom tempo, de acordo com esse encontro de contas, sem precisar pagar a nossa conta de água, porque nós temos, nós, administração direta, temos crédito a partir do momento que finalizarmos esse encontro de contas. Então, a gente vai ficar bastante tempo. Uma outra coisa bacana aqui a se falar, que algumas pessoas maldosas começam a inventar pelas ruas, mas passando o serviço para a Sabesp, a conta de água vai explodir, vai ficar muito mais cara. E não é verdade. Se você analisar a tarifa mínima de São Paulo com a tarifa mínima de Guarulhos, a gente está falando uma diferença de R$1,50. Então, e nós estamos negociando para que seja, até que a gente consiga se adequar à nova realidade, que a gente consiga ter um congelamento da tarifa. Então, nós estamos pleiteando com a Sabesp aqui, não posso cravar isso porque ainda não está no contrato, mas que a gente tenha um congelamento da tarifa para garantir ao guarulhense que ele se adeque ao serviço da Sabesp, para ele consiga entender. E a gente sabe, a Sabesp é a terceira maior empresa de saneamento do mundo, né? Então é uma empresa que tem essa expertise. E nós, por muito tempo, e aqui eu estou falando dos 51 anos de existência do SAAI, os funcionários foram simplesmente fantásticos, né? Trabalharam o que poderiam trabalhar, fizeram das tripas coração, mas o problema lá não são os funcionários, pelo contrário, eles sempre foram a solução. O problema é a falta de recursos para investimento, não tem milagre. Esse projeto chega na Câmara quando? Então nós estamos finalizando ele ainda, falei com os vereadores que eu quero debater esse projeto ainda antes de enviar para a Câmara, para que eles saibam antes de ser encaminhado. Que a gente precisa de todo esse apoio, de todo esse suporte. E ontem na reunião nós tivemos 2, 3 grandes ideias lá, oriundas de vereadores, para que a gente consiga colocar no contrato. Então é muito importante esse debate. E nós estamos fazendo a exaustão esse debate e a gente quer agradecer à Câmara, porque eles estão entendendo o momento, eles sabem que a gente liquidar, porque 3,2 bilhões da dívida será congelado, ou seja, isso sai dos nossos 7,5 que a gente herdou quando eu assumi em janeiro de 2017. Então isso fica congelado. E ano a ano, mês a mês, vai sendo amortizado até zerar essa dívida. Então, mas ela já sai do nosso espectro e a gente consegue trazer recursos, né, de fora. Porque eu não sei se eu disse a você em outra oportunidade, mas nós conseguimos, junto a um Banco Internacional de Fomento, nós conseguimos 400 milhões de dólares para investimento em saneamento.
E aí tem um órgão, vou explicar rápido que eu estou vendo que o tempo está acabando, mas tem um órgão do governo federal, do Ministério da Fazenda, que é o COFIEX, ele tem que aprovar esse financiamento externo. E não foi aprovado, 400 milhões de dólares. Na verdade, o próprio banco falou, não vai passar, vamos diminuir para 80 milhões de dólares. Passamos no COFIEX, não deu certo. Enfim, porque a gente tem um grande índice de endividamento. E isso, quase 40% da nossa dívida vai deixar de existir. Obrigado, prefeito Guti, pela participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Só deu para falar praticamente de SAI e Sabesp e não deu para falar tudo. Mas estou à disposição para uma próxima vez a gente consiga abordar outros temas aqui. Vamos remarcar semana que vem. Sim, obrigado. Sim. Até amanhã, se Deus quiser.